Olá, eu escrevi um texto sobre a Copa América, porque eu fiquei um tempo longe daqui, e aí quando eu abri as mensagens tinha muita gente falando sobre a questão de falta de público e até o pouco interesse que a gente está demonstrando em relação à competição. E eu, particularmente, realmente tô com um mega desinteresse, então eu escrevi um texto que, enfim, tem argumentos que são baseados em opiniões minhas, e só que ele ficou muito longo, né? Até porque, enfim, Luana. Na verdade, a temática do texto e do vídeo é Copa América fiasco, né? E como a crise econômico-esportiva dos países sul-americanos e essa estranha seleção brasileira de alguns anos não deixam o torneio empolgar. E eu vou começar falando sobre a crise, obviamente, dos países. E para isso, enfim, é uma questão muito econômica e política, que é realmente que os países sul-americanos estão em uma recessão econômica. E eu vou dar 3 exemplos de 3 forças que puxam essa economia para baixo. A gente tem a Venezuela, que se viu refém de uma gestão econômica bem nefasta e que agora tá numa situação de países que se vivem em guerra, assim, né? Uma situação muito precária. A Argentina, um governo muito contestável do Macri, e viu a sua moeda simplesmente desvalorizar absurdamente, né? Tanto que agora R$ 1 são 11 pesos argentinos. E o Brasil, que, enfim, o grande rival da Argentina em campo, é um país que vive uma polarização política muito grande, muito séria. Também é refém de decisões muito equivocadas do Estado e constantes escândalos que expõem a gente para o resto do mundo e valorizam ainda mais o nosso mercado. E tudo isso impactou os mercados dos países, né? E, inevitavelmente, o mercado do futebol. Dividi em alguns tópicos, então eu vou tentar fazer mais pausado. Mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre a liberação dos jovens para o exterior. A gente tem cada vez mais cedo liberado nossas joias, porque os clubes se veem enfiados em dívidas, e acabam liberando esses jogadores, às vezes por preços muito absurdos, que os jogadores ainda não valem, mas que pra Europa não é nada, mas pra gente é muito dinheiro. E outras vezes, jogadores que podem ser muito promissores no profissional e que são liberados, assim, sem nem a gente ver eles se revelarem, né? Mas o que isso tem em relação com o apego à camisa da seleção brasileira? A gente, como torcedor, acaba tendo um afastamento emocional, né, passional, muito grande desses jogadores, porque a gente não vê o desenvolvimento deles como atleta. Então, apesar de ter a internet, de ter a televisão, a gente não tem aquela identificação, né, de um jogador que representa o nosso clube, que fez alguma coisa, ou que realmente foi criado ali, cria nossa. Tiro de render no profissional, auxiliar conquistas e que, enfim, o suficiente pra encantar os nossos olhos. Ao mesmo tempo que eles são criados em uma cultura que não é a brasileira. Então eles vão embora muito cedo e eles vivem em um país que não é o Brasil. Isso acaba gerando um afastamento da seleção brasileira, porque eu passo a duvidar muito de que seja mais importante para um jogador ser convocado para a seleção brasileira do que, por exemplo, ganhar uma Champions League pelo seu clube, que é o clube que criou ele, né? Que é o clube que ele criou uma identificação e se desenvolveu como profissional. As pessoas tinham essa relação de apego com a seleção brasileira porque, mais do que tudo, ela representava o que a gente tinha de melhor no futebol brasileiro. Então, você tinha na seleção jogadores dos clubes brasileiros que tinham alguma identificação. E, obviamente, você acompanha o seu clube, você tem um amor muito grande pelo seu clube. Quando um jogador era convocado, ele representava o seu clube. Então, quando a seleção tinha uma conquista, automaticamente a gente encarava isso como uma conquista também do nosso clube, porque era o nosso jogador vencendo. E mesmo que eles fossem embora em algum momento, eles já tinham aquela identificação com o clube e ele já era conhecido como o nosso jogador. E aí, hoje, a gente torce para os jogadores não serem convocados, não desfalcarem o time no Campeonato Nacional. Ou vocês acham que os gremistas estão muito felizes que o Everton Cebolinha tá ganhando um mega destaque na Copa América e provavelmente vai embora do clube? E um outro ponto interessante dentro do mesmo tópico é que tem a questão da transição, né, da base pro profissional, que é quando realmente o jogador se forma. E como ele passa por esse período fora, ele recebe uma orientação de uma cultura futebolística europeia, que tem uma obediência tática muito maior. Então a gente vê muitas vezes o ocultar o talento brasileiro, que tem muito aquela coisa da improvisação, da ousadia, do drible, que são coisas que realmente fazem diferença, que quebram linhas, que ganham lances absurdos. É realmente o diferencial
dentro de um time, né? Que às vezes segue uma coisa muito igual, uma metodologia certinha ali. Tem um jogador que é o diferente, que pode resolver a qualquer lance. E talvez seja por isso também que o Cebolinha tem chamado tanta atenção no exterior, porque ele é um jogador diferenciado e que joga no Brasil. Então ele tem características brasileiras, assim, né? Ele é um ponta que dribla, ele é um ponta rápido, que vai pra cima, que é bom no 1 contra 1, e isso chama atenção. E ele ainda joga no futebol brasileiro. E a gente começa a se questionar sobre essa criação da base, embora muito cedo, do porquê a gente tem cada vez menos visto camisas 10, porque a gente tem cada vez menos encontrados bons centroavantes. Então isso tudo fica junto dessa questão da liberação dos jovens para o exterior, que também está diretamente ligado à crise econômica, às dívidas dos clubes. E aí, o meu item 2 é o assédio ao bom e médio desempenho, né? Antes o mercado europeu vinha e levava os nossos jogadores fora de série depois de uma temporada extraordinária. Eles passaram a comprar os muito bons e depois só os bons. E aí, não fosse suficiente, chegaram os mercados alternativos e começaram a levar os jogadores de médio, né, medianos para bons. Ligas de qualidade muito duvidosa, né? Só que a gente não consegue competir com os salários exorbitantes que eles oferecem. O que isso gera? O atleta, ele sai da nossa vista, porque são campeonatos que a gente não acompanha com frequência, e ele se afasta da seleção brasileira, porque fica muito complicado você convocar um atleta que joga em ligas com uma qualidade muito abaixo da europeia, um ritmo de competição e treino muito diferenciado. E ao mesmo tempo que a saída atrapalha muito a qualidade, né, do campeonato nacional. Então, apegados à justificativa de que, enfim, eles têm que fazer dinheiro rápido, porque a carreira do jogador de futebol é curta, a gente vê o enfraquecimento das ligas nacionais. E não à toa, qualquer jogador que tá assim, que é banco na Europa, que não tá numa boa temporada, que já teve o seu auge e volta pro Brasil, ele tem um desempenho muito bom aqui. Porque tudo que a gente tem de melhor vai embora muito rápido. Então quando chega um jogador que jogou muito tempo lá fora, ele tem uma questão, um diferencial dentro de campo que a gente não tem aqui no Brasil mais, ou dificilmente tem. Aí eu proponho um exercício mental pra vocês. Se hoje você não tivesse nenhum apego emocional com o seu clube, né? Uma construção desde criança, o amor pelo futebol, pelo seu clube, pelos seus jogadores, pela história, por ir ao estádio, você acompanharia o Campeonato Brasileiro simplesmente pelo prazer de assistir futebol? Bom, meu item 3 é as transmissões, o fenômeno das redes sociais e as transmissões online. A gente tem visto cada vez mais o acesso ao futebol do mundo inteiro ser facilitado. Seja por transmissões, que você não necessariamente tem que ver ao vivo, você pode ver na íntegra depois, seja assinando um site, seja pelo YouTube, ou também pelos lances que a gente reproduz nas redes sociais e compartilha e todo mundo tem acesso. Não existe mais barreira geográfica pro futebol. A gente consegue ver o futebol do mundo inteiro quando a gente quiser. E como a gente consegue, dentro disso, dentro dessa nova formação, né, quando a gente fala sobre apego da torcida, a seleção brasileira, o futebol brasileiro, a questão da camisa nacional, como a gente pode convencer uma criança a vestir uma camisa de um clube nacional, se quando elas jogam no videogame, elas entendem o porquê aqueles clubes de fora, ou os jogadores, têm skills tão elevadas, têm pontuações tão altas e são simplesmente as escolhas das crianças, porque eles querem jogar com os melhores times, com os melhores jogadores. E aí, os jogadores que eles jogam, eles têm uma identificação, eles querem ver esses jogadores jogando na vida real. Então eles vão ver na internet, eles vão acompanhar os campeonatos de fora, e é assim que a gente vê um monte de criança espalhada pela cidade e pelo mundo, vestindo camisas de time europeu. Se a nossa liga é enfraquecida e é muito melhor você ver um jogo de fora, a gente perde aqui também e perde a construção do caráter esportivo das nossas crianças. Meu item 4 é o valor do ingresso, né? E isso, enfim, como um todo, nos nossos campeonatos, que é uma questão, enfim, correu a profissionalização do futebol, as arenas chegaram, elas têm uma proposta, obviamente, diferenciada de entretenimento, de atrair um público diferente pro estádio, de gerar renda por diversos lados, só que ao mesmo tempo a gente afastou uma massa muito grande do futebol, de apaixonados, porque a gente precisa sustentar o funcionamento dessas arenas. Isso aconteceu no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente afastou torcedores. Então o que acontece? Aqui a gente volta para a questão da crise econômica. A gente afasta uma massa, só que no Brasil a gente não tem pessoas dispostas a semanalmente desembolsarem uma grana para frequentarem o estádio. E aí voltamos, futebol é pouco atrativo, os jogadores vão para fora, tem crise econômica. Então a gente tem hoje poucos clubes, posso falar 3, né, na verdade, que conseguem manter a taxa de ocupação alta durante o ano inteiro.
são eles, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians vem de títulos, né, consecutivos, a torcida tá saciada e frequenta o estádio, uma torcida apaixonada, que não sofreu nos últimos anos, apesar, não falo de qualidade do futebol jogado, mas sim da questão de ganhar títulos, que é o que importa pro torcedor no final das contas. O Flamengo e o Palmeiras são times que todo ano iniciam como favoritos a títulos, né, e são clubes com uma gestão financeira um pouco diferenciada, contam, assim, temos patrocínio que foge da realidade do futebol do mercado brasileiro, então a gente consegue realmente ver os melhores jogadores, contratações, são clubes que conseguem segurar seus jogadores se quiserem. Tirando esses exemplos, exige muito, mas assim, muito da paixão do torcedor, uma presença frequente em um estádio, com com assim, um calendário desumano, um nível técnico baixo e um preço absurdo. Sendo que o time, provavelmente, ali, vai ser um mero coadjuvante no meio da tabela. Então, é injusto com o torcedor isso. Não é barato manter uma arena? Não é barato. Mas é uma questão de se apegar também ao exemplo do passado, de manter a torcida próxima ao clube e simplesmente conseguir ter um setor popular, ter um ingresso com preço mais popular e conseguir trazer para o estádio torcedores de todas as classes sociais, né? Você diminui essa distância, porque pro torcedor que tem um apego pelo time, pouco importa, às vezes, o nível do futebol, se ele puder estar perto do time dele, porque não é uma coisa comum pra ele nos dias de hoje. E seria também um ponto aí pra talvez conquistar as crianças, porque você não tem a questão de ter os melhores jogadores do mundo, o melhor nível técnico, mas tem a questão imaginativa de estar no estádio, de estar com muitas pessoas que têm o mesmo amor que você, do canto, enfim, é uma experiência imersiva, e é onde a gente poderia ganhar e a gente acaba deixando isso de lado também. Meu item 5 é que os jovens não viram uma seleção vitoriosa e, enfim, os que viram uma seleção vitoriosa não têm paciência para os jogadores que criamos. Há anos atrás, os jogadores que representavam a seleção brasileira eram protagonistas em seus clubes na Europa. Então, exemplos: Adriano na Inter, Kaká no Milan, Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, Ronaldo Fenômeno no Real Madrid. E aí, tirando o protagonismo, a gente consegue colocar jogadores que tinham insubstituível importância em seus clubes. Roberto Carlos, Cafu, Juninho Pernambucano, Rivaldo, Alex, que são jogadores que ensinariam a jogar bola hoje em dia. Sem colocar o Romário na conta, que não jogava na Europa porque não queria. Na disputa de melhor do mundo, de 94 a 2007, a gente teve 8 bolas de ouro, com 5 jogadores diferentes. Muitos deles ganharam títulos com a seleção, né? A Copa do Mundo em 94, em 2002, a Copa América em 2004 com o time B, a Copa das Confederações em 2005, em 2006 veio a facada no peito com a Copa do Mundo, 2007 ganhou a Copa América de novo. Desde então, é só fracasso. E mesmo que falem das Olimpíadas, a gente teve nas Olimpíadas a grande estrela da seleção sendo vaiada e pedindo silêncio pra torcida, né? E além de ter essa identificação dos jogadores com os clubes nacionais, porque eles já tinham passado pelos clubes nacionais, tinha toda essa relação que a gente falou sobre a camisa do seu próprio clube, tinha uma questão que eles eram muito representativos jogando futebol, né? Eles representavam o Brasil. Era uma única preocupação entrar em campo e jogar futebol. Mesmo que eles fizessem o que fizessem fora de campo, eles respondiam dentro de campo, tanto pelos seus clubes quanto pela seleção brasileira. E hoje, com as redes sociais, a gente tem muita preocupação com justificativas, com mostrar a imagem, e aí o futebol acaba ficando só uma coisa secundária. Deixa eu ter mais protagonistas assim na Europa. A gente pode falar do Neymar. O Neymar, ele foi pelo caminho da anti-idolatria, e fora o caminho que ele escolheu, ele fez escolhas muito equivocadas para a carreira, que afastaram ele ainda mais da bola de ouro. Enfim, pode salvar ele agora e voltar pro Barcelona. Mas, então, as crianças, os jovens, não viram a seleção brasileira ser uma seleção representativa, fora o que a gente acumulou de escândalos de corrupção, de confederação e tal. E quem viu, quem acompanhou esses jogadores, não tem paciência para os monstrinhos de ego inflado, de rede social que a gente criou. E é aí que a gente vê, entre tantos jogadores que vêm da Europa, o Cebolinha ser destacado, sair em jornais internacionais como The Little Onion, por causa do seu futebol. Do futebol que ele joga aqui no Brasil, que é diferenciado. Os jornais expõem o péssimo futebol que a seleção brasileira desempenha, principalmente ali até o Peru, e como o Cebolinha é um jogador que faz a torcida voltar a sorrir. E é o jogador que tem um respaldo da torcida que, assim, pô, é o Cebolinha, a gente vê ele jogando, ele joga muita bola. E que legal que ele fez isso pela seleção, porque ele merece. E pra fechar, pra não entrar em questões técnicas, pra falar do Tite, do Neymar, as coisas que todo mundo tem falado, é o ticket médio da Copa América. Eu comecei aqui falando que a gente vive uma crise financeira
na América Latina. O ticket médio do primeiro jogo no Brasil no Morumbi foi de R$ 485. Como dentro da crise que a gente vive, sendo que o real é valorizado em relação a alguns países, um torcedor que vem de fora consegue bancar a viagem e ainda pagar ingressos para os jogos. Eu fui atrás dos salários mínimos dos países, enfim, para fazer uma conta rápida. Sei lá, Bolívia, por exemplo. Se um cara quisesse ver só o jogo da Bolívia, ele teria que gastar 47% do seu salário por um ingresso. É só pra ter uma ideia do nível, assim, um ingresso. Te afasta a massa do futebol, quem poderia fazer, assim, a competição viver, trazer um pouco de emoção, e aproxima um público um pouco contestável, eu diria. Sendo que há pouco tempo a gente teve grandes campeonatos no Brasil, como Copa do Mundo, e a gente entregou um nível bom de estádios. E aí os estádios estão deteriorados e os jogadores estão reclamando agora. Então você cobra um preço muito alto, sendo que a entrega não é boa. É a grande rivalidade. Brasil, a gente já vai pelo buraco, porque, né, enfim, não vou nem falar da questão de organizações do futebol que destroem a esperança de qualquer torcedor, que é uma bagunça, uma vergonha. Dentro dos itens aí que eu citei acima, a gente segue falando sobre seguir padrões europeus, como, por exemplo, falar que a gente vai ter final única e Libertadores em campo neutro. Porque a gente pega os piores exemplos possíveis e coloca no futebol aqui. Enfim, então a questão da minha falta de apego, uma pessoa que é realmente doente por futebol e de outras pessoas, tem várias questões por trás, que é basicamente pedem que a gente faça o futebol viver por amor, que é o que a gente realmente faz, mas quem tá no topo, quem organiza, quem tem o poder, não tem sensibilidade suficiente para aproximar o torcedor dos clubes e das seleções. É isso, a minha opinião é essa. E, enfim, quero saber o que vocês acham também, então comenta aqui. Um beijo.